Meus irmãos, estamos aqui diante da palavra. Foi lido nessa noite, Lucas, capítulo 9, verso 18. Nós vemos aqui a palavra dizendo, falando da confissão de Pedro. Certa vez Jesus estava orando em particular. Os irmãos observam bem, como fizemos campanha de oração essas 2 semanas, foi uma benção. Louvamos o Senhor pela vitória. Quando nós olhamos para tudo, o quanto o cristão precisa de orar. O próprio Senhor Jesus, se olhar para Ele, precisava orar. É o Filho do Todo-Poderoso, Filho do Senhor Deus, o Criador de todas as coisas. O Deus Filho é o Criador de todas as coisas. E a palavra diz que na natureza humana, como 100% homem, o Senhor Jesus viu a necessidade de precisar estar orando, buscando a presença do Pai. O Senhor Jesus é o modelo para nós, é o exemplo. Para nós vencermos, nós precisamos de orar, buscar. Ele, sendo o Senhor Deus Filho, estava sempre retirando para orar, sempre retirando para buscar a presença de nosso Pai. E nós, que mais precisamos é de orar. Então a palavra diz, e com ele estavam os seus discípulos. Então os irmãos veem, ele retirou para orar, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? O quanto é importante nós olharmos para nós mesmos e verificarmos essa pergunta que o Senhor Jesus falou. Quem a multidão diz que eu sou? Quem é Jesus para você? Quem é o Senhor Jesus para você responder com convicção e segurança na tua vida a cada dia? Quem é essa pessoa gloriosa no teu viver? Quando nós olhamos pela palavra mesmo, nós podemos observar claramente, nós olhamos para a palavra, nós encontramos total segurança para dizer quem é o Senhor Jesus. Olhamos para o Evangelho segundo São João, são várias referências em toda a Bíblia, mas vamos principalmente ao Evangelho segundo São João, que é muito objetivo. O capítulo 1, verso 4, nós reconhecemos que o Senhor Jesus, diz assim, nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Quem é Jesus? O Senhor da vida. Quando ele mesmo disse, Evangelho segundo São João, capítulo 14, verso 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é Jesus para nós? O caminho, a verdade, e onde encontramos vida. É o que diz, Evangelho segundo São João, 1, verso 4, nele estava a vida, ainda diz, e esta era a luz dos homens, a vida é a luz dos homens. O Senhor Jesus é luz, Ele que ilumina o nosso viver, Ele que ilumina o nosso caminhar cada dia. Então nós podemos observar claramente pela palavra, quando nós olhamos até o verso, se nós observarmos 3,16, diz assim, porque o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, unigênito, o único filho que Ele tinha, único filho, unigênito, para que todo que nele crer não pereça. Se nós crermos no Senhor Jesus, Ele veio para nós não perecermos, mas termos vida eterna. Então aqui nós vemos, meus irmãos, o amor de nosso Pai para conosco. O verso 18, quando nós olhamos, quem é Jesus? Olha o que diz a palavra, quem nele crê não é condenado, quem crê no Senhor Jesus não é condenado. O 3,18, mas diz, quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então os irmãos observam bem, quando nós olhamos a pergunta, quem as multidões dizem que eu sou? Quem você pode responder que é Jesus para a tua vida? Essa pessoa preciosa, esse Senhor maravilhoso de nossas vidas. E são outras referências, nós podemos até olhar para o capítulo 11, o verso 25 de São João, diz assim, 11, 25, se nós olharmos, responder quem é Jesus, quando Ele mesmo disse aqui quem Ele é, o Senhor Jesus dizendo, nós podemos observar, disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida, Ele ressuscitou, Ele vive. Então diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem é Jesus para nós? Aquele que pode nos dar a vida eterna, amém? Quem é o Senhor Jesus para nós? Então Ele é a ressurreição, a vida, ainda diz, quem vive, falando para nós, quem vive e crê em mim, não morrerá.
Quem vive e crê no Senhor Jesus não morrerá. Ainda diz, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Nós vemos aqui, a pergunta foi feita a Marta, você crê nisto, Marta? Os irmãos crê que nós não vamos morrer? Nós podemos morrer fisicamente aqui, mas se a morte nos levar, nós vamos ter vida eterna com o Senhor Jesus, amém? Vida eterna com Ele. E ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. Esse Cristo vivo, que veio ao mundo para nos salvar. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos uma segurança gloriosa, que cada filho tem olhando para o Senhor Jesus. Nós olhamos para Mateus capítulo 18, verso 11, fala também quem é Jesus. Não são muitas as referências, estou falando só algumas. Os irmãos podem observar Mateus 18 e 11, diz assim, os irmãos podem observar, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus, é o Filho do Senhor, o Todo-Poderoso. Ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Nós estávamos perdidos, Ele nos achou, amém? Nós estávamos sem salvação, sem o Senhor, Ele nos chamou para a glória do seu nome. Então, quando nós olhamos para tudo, meus irmãos, a pergunta que foi feita, quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam, alguns dizem que és João Batista. E ali os apóstolos dizendo, olha, Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista, e outros, Elias, outros dizem que é Elias. Os irmãos sabem bem claro que Elias não provou a morte. Elias foi um grande exemplo para nós, um profeta do Senhor, que viveu sempre fazendo o que agrada aos olhos do Todo-Poderoso, ao ponto do Senhor não permitir que ele morresse. O Senhor o arrebatou, levou para a glória do seu nome. Os irmãos, vejam a vitória de Elias, como aconteceu lá no passado. Também nós podemos observar claramente os nossos dois irmãos, Elias, partindo, não provando a morte. E aqui nós podemos observar claramente, quando nós olhamos pela palavra, outros ainda, que é um dos profetas do passado que ressuscitou, ele diz, alguns outros diz que é um dos profetas do passado que ressuscitou. Então os irmãos, vejam que houve ali, a pergunta do Senhor Jesus chamou a atenção dos apóstolos, respondendo o que a multidão dizia. Quantas pessoas tinham dúvida, quem era o Messias? Quem era Jesus o Senhor? Quem era, na verdade, a multidão tinha dúvida, quem era Jesus de Nazaré? Porque eles aguardavam o Messias há século. Os judeus aguardavam o Messias há século. Há séculos eles guardavam o Messias. Eles tinham dúvida quem era realmente Jesus de Nazaré. Quem é esse homem? Quem diz a multidão que eu sou? Então nós vemos, meus irmãos, é importante você olhar que Jesus é o teu Senhor, amém? Jesus é o teu Salvador, é Ele que nos deu vida, é Ele que nos dá vida a cada dia, e com essa vida, nós vamos para a eternidade com o Todo-Poderoso, amém? Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Nós olhamos pela palavra, vemos assim, e vocês, o que dizem? Perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Aqui já a pergunta foi para os apóstolos. O Senhor Jesus olhando para os apóstolos, e vocês dizem, quem vocês dizem que eu sou? Quem é Jesus? Mais uma vez para você eu pergunto. Quem é essa pessoa gloriosa? É o teu amigo? É o teu companheiro? É o teu Senhor? É a pessoa que você ama, que você adora? É a pessoa que você tem um zelo por Ele? Você tem prazer de confessar esse nome precioso? Você tem prazer de dizer para Ele que você ama, adora, que você procura viver para Ele? Faça isso, meus irmãos. Aprenda a amar, adorar o Senhor que vive e reina. Aprenda a amar essa pessoa preciosa, que é o nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso.
Nós olhamos pela palavra, respondeu Pedro, o Cristo de Deus. Os irmãos observam bem, Pedro já com tanta experiência, diante de tantos milagres do Senhor Jesus, ele diz, o Senhor é o Cristo de Deus, o Senhor é o Filho de Deus, é o Cristo de Deus. Pedro já deu a resposta correta, mas naqueles dias, os irmãos vejam que o Senhor Jesus tinha uma missão para cumprir, e havia hora para tudo, havia o tempo para tudo. O que o Senhor Jesus fez em seguida, dizendo a Pedro? O Senhor Jesus o advertiu severamente, que não contasse isso a ninguém. O Senhor Jesus diz, não revela isso a ninguém. Você reconheceu que eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cristo de Deus, você reconheceu, vocês reconheceram, não abra a boca de vocês para falar para ninguém. Por que o Senhor Jesus falou isso? Por que o Senhor Jesus advertiu? Se nós olhamos, o povo nutria falsas crenças acerca do Messias. Os irmãos vejam, o povo nutria, o que diz, nós podemos observar, falsas crenças acerca do Messias. Para eles, o Messias viria como rei para governar. E também para eles, o Messias ia nascer no palácio real, aquelas famílias de classe alta. Então, se declarasse, ia gerar muita polêmica, eles não iam compreender. E do outro lado, não só isso, do outro lado ainda diz, nós podemos observar, precisava aprender mais, antes de Jesus se identificar abertamente ao público. Então os apóstolos tinham que ter mais conhecimento, antes de ser identificado ao público, que ele realmente era o Filho do Todo-Poderoso. E ao outro lado, os irmãos vejam que há hora para tudo. Ele tinha um cronograma fundamental para cumprir, e não podia ser interrompido por reações prematuras. Ele tinha um cronograma para apresentar, não podia se apresentar ali, o que diz aqui o comentarista dizendo, tinha um cronograma fundamental para cumprir, e não podia ser interrompido por reações prematuras. Então ele tinha a hora certa para se declarar ele como Filho do Todo-Poderoso. Os irmãos vejam que para o Senhor tem hora para tudo, até para o Senhor Jesus declarar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no seu ministério terreno, ele tinha a hora certa, porque as Escrituras precisavam cumprir. As Escrituras precisavam cumprir. Olha o que diz o verso seguinte. Ele que diz claramente no verso seguinte, ele diz assim, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. É necessário que eu, Jesus, sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos. É necessário que eu venha a ser rejeitado. Ainda diz pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Era necessário que tudo isso acontecesse, que ele fosse rejeitado pelos sacerdotes, pelos líderes judeus, fosse rejeitado por todos, e que ele viesse sofrer muito. Os irmãos observam bem, a missão que o Senhor Jesus veio para fazer, para realizar o seu reino, trazer o seu reino sobre a terra, foi com muito carinho e amor. Ele veio para cumprir a vontade de nosso Pai Celestial. Ele não mediu nenhum esforço para passar por tudo quanto estava traçado para ele enfrentar. O que ele diz, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Então os irmãos vejam, o Senhor Jesus, meus irmãos, na natureza humana, a palavra diz que em tudo ele foi provado, mas ele estava voltado por completo, o total amor dele sobre a humanidade. Ele estava olhando para a raça humana e diz, eu vou livrar todo aquele que crer no meu nome, eu vou salvar, todo aquele que olhar para mim vai ser salvo.
Eu vou fazer o sacrifício perfeito aos olhos de meu Pai. Vou apresentar o sacrifício que Ele traçou para me fazer. Mas o meu gozo, a minha alegria, é de ver multidões olhando para mim sendo salva. Os irmãos, veja a alegria, o gozo que estava, Hebreus diz, o gozo, a alegria que estava no coração do Senhor Jesus, para ver nós libertos da ação do pecado, libertos do domínio do adversário. Por isso hoje somos vencedores. Amém, meus irmãos? Quantos para a glória a Deus? Glórias ao Senhor. Quantos para dizer aleluia? Aleluia! Que o nosso viver seja para o louvor do Senhor. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Os irmãos, observa bem, quando nós olhamos pela palavra, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me. Os irmãos, observa bem, mais uma pergunta o Senhor Jesus fez: se alguém quiser acompanhar-me. Por isso a salvação é individual, é você olhando para o Senhor Jesus, você olhando para dentro de você e dizendo para você mesmo: eu preciso acompanhar o Senhor Jesus, eu preciso lutar para estar com Ele, porque Ele é a minha salvação, Ele é a minha proteção, Ele pode me dar o descanso eterno. Então você olhar para dentro de você e reconhecer pelo Espírito de Deus que necessita acompanhar o Senhor Jesus. Olha o que ele diz agora: negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo. Negar a si mesmo é você estar caminhando no rumo, você está numa direção, aí você nega a si mesmo, você diz: eu não vou fazer a minha vontade, uma volta completa, o meu viver vai ser do Senhor Jesus. Amém? O meu viver será completo de meu Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Nega a si mesmo, nega a sua própria vontade, nega-se você mesmo, reconheça que você foi chamado para ser um cidadão dos céus, um filho do Todo-Poderoso. Aleluia! Quantos pela glória de Deus? Glórias ao Senhor. Aleluia! Então, quando nós olhamos pela palavra, ele dizendo ainda, nós vemos aqui: tome diariamente a sua cruz e siga-me. Os irmãos, observa bem, quando o Senhor Jesus diz: toma diariamente a sua cruz e siga-me. Então nós vemos aqui: toma diariamente a sua cruz. Quando o Senhor Jesus disse isso, o povo nutria falsas crenças acerca do Messias e precisava aprender mais. Foi falado aqui embaixo. Quando nós podemos observar, tomar a sua cruz. Os discípulos provenientes da Galileia sabiam o que significava a cruz, visto que na região deles centenas de homens tinham sido mortos por esse método de execução. O pessoal da Galileia, naqueles dias, vários homens tinham sido mortos pela cruz. Eles pegavam e pregavam a pessoa no madeiro dali, ele morria preso naquele madeiro, pregado na cruz. Então, quando o Senhor Jesus disse, o Senhor Jesus dizendo, nós olhamos pela palavra, ele diz: toma diariamente a sua cruz e siga-me. Toma diariamente a sua cruz e siga-me. Então, cruz é símbolo de morte. O que quer dizer isso? Toma diariamente a sua cruz e siga o Senhor Jesus até a morte. Que a nossa vida seja dele até todos os dias no planeta Terra. Até a morte, a nossa vida que seja para a glória do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus nos der muitos dias de vida, que o nosso viver seja até a morte para Ele. Amém? Quantos podem glória a Deus? Toma a sua cruz e siga-me até a morte. Eu falei, cruz é símbolo de morte. Toma, ainda fala diariamente, todos os dias. Diariamente, é todo, não é de vez em quando não. Por isso você foi chamado para congregar, você foi chamado para estar com o Senhor Jesus, você foi chamado para viver com Ele. Toma a sua cruz diariamente e siga-me até a morte. Lute para estar com o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Todos têm esse propósito, amém? Mantenha esse propósito firme, meus irmãos. Aprenda a não abrir mão do Senhor Jesus, não se abre mão de forma alguma. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor.
Olha o que ele diz agora, 24: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem quiser salvar a sua vida, se você quiser ser o salvo, salvar a sua vida, ter a vida eterna, você vai perder a sua vida para esse mundo pecaminoso. Você vai perder a sua vida para os desejos desse mundo pecaminoso. Você vai perder. Quem quiser salvar, você não vai se embaraçar com as coisas banais desse mundo pecaminoso. Você não vai se infiltrar nesse mundo pecaminoso. No momento, vamos dizer, de um show, vamos dizer muitas vezes mundano, está lá com toda a baixaria, você está adorando o Senhor. Amém? Você vai perder a sua vida para as coisas, vamos dizer, vem aí carnaval, vem tudo, tanta festa da carne. Você vai deixar, você vai perder sua vida para isso. Mas você vai ganhar a vida eterna, porque você está com Cristo Jesus o Senhor. Amém? Você está com Todo-Poderoso, louve, adore, exalte Ele. Então o que o Senhor Jesus diz, você vai perder a vida para esse mundo pecaminoso. Então nós vemos aqui, mas quem perder a sua vida por minha causa, você perdeu a sua vida para esse mundo pecaminoso, mas por causa do Senhor Jesus, este a salvará. Você vai salvar a sua vida. A maior vitória, meus irmãos, os irmãos vejam que a vida aqui nessa terra é passageira demais, é curta demais, e nós não sabemos o amanhã. O amanhã pode estar findando, a gente não sabe o amanhã, ninguém conhece o amanhã. Vamos dizer, aqueles jogadores de futebol, quantos morreram? Quem diria que ia acontecer aquela catástrofe com eles? Estavam tão felizes, tão vencedores, tão confiantes na vitória, ficaram todos pela metade, pelo meio do caminho. Então os irmãos vejam que a vida é muito passageira. Feliz é você que luta para estar perto do Senhor Jesus. Feliz é você que invoca a vida, invoca Jesus, o Senhor que é vida. Amém? Vamos dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Então diz a palavra do Todo-Poderoso: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder-se ou destruir a si mesmo? O que adianta o homem ganhar tanta fama, tanta posição, tanta fama, posição na sociedade, destaque? Que adianta? Mas ele vai destruir-se a si mesmo. Então quando nós olhamos pela palavra, nós vemos claramente a palavra dizendo, quando se diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder ou destruir a si mesmo. Porque se nós não confessarmos o Senhor Jesus, se nós não confessarmos a vida, se nós não confessarmos esse tesouro glorioso que temos conosco nesse vaso de barro, nós vamos para a segunda morte. A segunda morte se fala da condenação eterna. O que adianta? A pessoa vai se destruir a si mesmo. Feliz somos nós que estamos olhando para o Senhor Jesus. Amém? Feliz somos nós que estamos olhando para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Aleluia! Quando nós olhamos então, a palavra nos diz: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, aqui está outro lado, meus irmãos, que o cristão deve levantar a cabeça. Nunca tenha vergonha do Senhor Jesus. Nunca tenha vergonha de confessar esse nome maravilhoso. Nunca tenha vergonha de estar sempre no meio do povo do Senhor, com os irmãos, lutando, glorificando, cumprimentando. Tenha prazer. O Senhor Jesus diz, Paulo ainda diz, o apóstolo Paulo ainda diz: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqui o próprio Senhor Jesus dizendo: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, envergonhar de mim e da Bíblia Sagrada, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória. Então Jesus, o Senhor, ele diz: no momento da minha vinda, eu vou envergonhar dele no momento da minha glória. Meus irmãos, estamos aqui para ser vencedor, amém? Estamos aqui para adorar, estamos aqui para glorificar, estamos aqui para confessar Jesus como Senhor, para confessar Ele como Todo-Poderoso. Jamais tenha vergonha desse nome precioso, vergonha da sua palavra gloriosa. Ainda diz: o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Na glória do Pai, e virá em glória.
buscar os que são seus, e ali os santos anjos, os anjos do Senhor vão estar a serviço de nosso Rei, Senhor Jesus, no arrebatamento, e diz: na glória do Pai, virá buscar quem? O salvo, aquele que confessou o seu nome, aquele que renunciou esse mundo pecaminoso e diz: Jesus, meu Senhor, conta comigo que eu vou falar do teu nome, que o Senhor é precioso, que o Senhor é o meu Senhor, que o Senhor é o meu Rei, que o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a alegria do meu viver, amém? Glorificado e poderoso o nome do Senhor, aleluia. E diz a palavra: garanto-lhe que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte, antes de ver o reino de Deus. Quando nós olhamos pela essa palavra, o Senhor Jesus diz: garanto que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte, antes de ver o reino de Deus. Quem estava com o Senhor Jesus lá? Pedro, Tiago e João. E diz: vocês não vão experimentar a morte, sem vocês virem com vossos olhos o reino de Deus. Vocês vão contemplar a minha glória, vocês vão me contemplar eu ressuscitado, vocês vão me contemplar eu já num corpo glorioso, vocês vão me ver já num corpo glorificado, o meu reino sendo chegado a esse mundo. Ele falou para Pedro, Tiago e João. Então, quando nós olhamos para tudo, meus irmãos, aqui nós vemos a segurança de Elias, que foi arrebatado, Enoque, que foi arrebatado, homens que andaram com Deus. Nós olhamos para tudo isso, os nossos irmãos andaram, Pedro, Tiago e João, muito dedicaram ao Senhor. Os demais apóstolos também dedicaram, Paulo foi exemplo. Se nós olhamos para tudo, eles dedicaram, e por que nós não podemos dedicar? Se a palavra diz que eram homens como nós, o que precisa no nosso viver é um coração voltado aos olhos do Todo-Poderoso. O que precisa a cada dia é como Enoque. Nós olhamos para Enoque, 365 anos, aquele homem andou com o nosso pai até o momento de ser arrebatado. Elias, da mesma forma, o profeta Elias, andou dedicado aos olhos do Senhor, até o momento de ser arrebatado. Vamos lutar, vamos tomar a nossa cruz, e vamos seguir os passos do Senhor Jesus, que o nosso viver seja para a glória dEle, até a morte, amém? Que o nosso viver seja para o Senhor Jesus, até a morte, até que a morte nos separe desse planeta Terra, e nós já estamos mais perto do Senhor. Nós olhamos aqui quando a palavra nos diz, o verso 28, aproximadamente 8 dias depois dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, estavam lá novamente, Pedro, Tiago e João, e subiu um monte para orar. Mais uma vez, os irmãos, veja, quer ser abençoado? Ora, fizemos 2 campanhas, 2 semanas de oração, foi uma benção. Quantos se querem ver familiares salvos, querem ver maravilha acontecer na tua vida? Ora, busca o Senhor. O Senhor Jesus deixou um grande exemplo para nós. 8 dias depois, estava lá o Senhor Jesus, indo para o alto monte, orar. Então nós vemos a segurança para o cristão. A oração é um combustível para você manter tua vida segura aos olhos do Senhor, como o irmão dizia, né? Já partiu, que a oração é o combustível, como um carro não anda sem gasolina, e o cristão não anda sem oração. Se nós não orarmos, nós não vencemos os dias maus. Então os irmãos, vejam o exemplo que o Senhor Jesus deixou para nós, o quanto precisamos orar. Subiu o monte para orar, enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou. Enquanto o Senhor Jesus orava, a aparência de seu rosto transformou. E quantos nossos irmãos também começam a orar, a aparência muda. Quando você começa a orar, chegar mais perto do Senhor, você começa a sentir diferença, a tua aparência, e ali se fala da aparência do próprio Rei dos Reis, Senhor Jesus, a glória de nosso Pai sobre ele, a aparência de nosso Rei, Senhor Jesus, se transformou, suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Calcula, meus irmãos, o brilho de um relâmpago.
As roupas de nosso Rei Senhor Jesus ficou resplandecente, como um brilho de um relâmpago. E a palavra diz, aleluia, nós olhamos, surgiram 2 homens, aleluia, que começaram a conversar com Jesus, e eram Moisés e Elias. Mais uma vez, os irmãos observam bem, 2 homens exemplar, Elias, responsável, ali, representando os profetas, Moisés, representando a lei. Então os irmãos vejam 2 homens, temente ao Todo-Poderoso, 2 servos exemplares, aos olhos de nosso Pai, apareceu ali. O que quer dizer isso? Os irmãos observam bem, eles estavam num corpo glorioso, eles estavam num corpo glorioso, tanto Elias que não provou a morte, e Moisés que morreu, mas eles estavam ali num corpo glorioso, e ali nós podemos observar, que eles estavam conversando, e diz assim, e apareceram em glória, e apareceram em glorioso esplendor, e falava sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Os irmãos vejam, Moisés e Elias, apareceu diante ao Senhor Jesus, e começaram ali a falar sobre a partida, sobre o que o Senhor Jesus ia acontecer tudo com ele. Os irmãos observam bem, meus irmãos, como o Senhor Deus trabalha em tudo, como o Senhor Deus deixa tudo, os seus filhos participantes do seu reino. Estava lá Moisés e Elias, filhos do Todo-Poderoso, participando do reino do seu filho, conversando sobre o que ia acontecer com o Filho de Deus, com Jesus o Senhor. Por isso, meus irmãos, o Senhor Jesus, é o que nós relatamos nos versos anteriores, o que ele diz, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto, ressuscite no 3º dia. O Senhor Jesus estava ciente de tudo o que ia acontecer, e ele conversando ali com Moisés e Elias sobre esse assunto. Os irmãos, o que nos chama a atenção, que havia muitos anos que Moisés tinha morrido, que muitos anos que Elias havia morrido. Eles apareceram ali em glória, no meio daquela glória, no meio daquele relâmpago, aquela resplandecente ali como um relâmpago, apareceu ali os 2 falando com o Senhor Jesus, e Pedro e os seus companheiros estavam dormindo, dominados pelo sono. Os irmãos vejam que Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono, acordando subitamente, acordaram assustados, subitamente, rapidamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Pedro, quando despertou ali, eles viram subitamente aquela glória, e os 2 homens que estavam com ele. Sabe o que nos chama a atenção, meus irmãos? Como que diante dos olhos de nosso Pai, tudo é transparente. Se nós olhamos pela palavra, os irmãos vão ver em seguida, Pedro reconheceu claramente que era Moisés e era Elias, mas quem disse para ele se ele não viu? Ele não conheceu. E como que ele chegou a conhecer ele diante da glória do Senhor? Já pensou, meus irmãos, o momento que nós chegarmos em glória, nós vamos ver o nosso amado Senhor Jesus face a face, e vamos conhecer os nossos irmãos do passado, amém? Abraão, Isaac, Jacó, os profetas. Nós vamos bater o olho e saber quem é o servo do Altíssimo que viveu, que foi exemplo de fé para nós, amém? Nós vamos chegar esse dia glorioso em glória. Para isso lute, batalhe por você mesmo, pela tua salvação, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Podemos observar claramente a palavra, quando estes iam se retirando, quando ali Moisés e Elias iam se retirando, Pedro disse a Jesus: mestre, é bom estarmos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, e outra para uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Sabe quando a pessoa não sabe o que está dizendo? Foi o que aconteceu com Pedro. Ficou ali diante da glória, diante do poder inexplicável, ele contemplando aqui a glória, ele diz: Senhor Jesus, é bom que fazemos uma tenda para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. Diante daquela glória,
Então os irmãos observam bem, enquanto ele estava falando, uma nuvem o apareceu e envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Aquela nuvem começou, enquanto Pedro estava falando, a nuvem cobriu eles, os apóstolos ficaram cobertos de uma nuvem. Os irmãos vejam, enquanto eles estavam falando, a palavra diz claro, enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem, ficaram com medo. Os irmãos vejam, meus irmãos, a glória, o resplendor, a presença de nosso Pai. O que nos chama tanta atenção, meus irmãos, o Senhor Deus tão poderoso como Ele é, Criador dos céus, terra, mares, estrelas, criou todos esses planetas que posso pensar, tudo, todo o poder nas suas mãos, se fazer tão pequeno para estar com o homem. Então aqui quando nós olhamos para Pedro admirado, com medo de ver ali, entrarem na nuvem, dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Amém? Esse é o meu filho escolhido, esse é o meu filho escolhido, Jesus o Senhor, ouçam-no. Amém? Estamos aqui para ouvir Ele. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia! Ouçam-no. Ouçam essa palavra viva e preciosa, aleluia. E diz a palavra: e tendo ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinha visto. Mais uma vez, não contaram a ninguém o que tinha visto, porque tinha a hora certa para contar. Amém? Tudo a tempo certo, meus irmãos, para falar. Que nós façamos tudo para a glória do nome do Senhor. Ouçam o nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Ele é a nossa esperança gloriosa. Como ali Pedro, Tiago e João contemplaram ali a glória e reconheceram Moisés e Elias. Lá em glória nós vamos reconhecer os nossos irmãos. Amém? Lá em glória nós vamos conhecer Adão, nosso pai. Vamos conhecer os demais, Abel, primeiro Marte. Para isso, meus irmãos, fomos chamados para a glória. Dias chegarão, vamos conhecer os nossos irmãos que partiram, como meu pai partiu, está em glória. Os demais nossos irmãos que partiram estão em glória. Um dia nós vamos ver face a face. Amém? Para isso fomos chamados, para ter vida eterna, para estar com o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, e ser vencedor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia. Que a tua vida seja para louvor do Senhor, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Olá, eu sou Elisandro. Se você assistiu o vídeo até agora, eu tenho certeza que você gostou, então dá um joinha aqui pra gente e se inscreve no nosso canal, e você vai estar recebendo toda semana uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu vou deixar aqui o link do site da igreja. Se você é de Itajubá ou está passando por aqui e quer ver um culto com a gente vai ter o maior prazer em te receber. Lá vocês vão encontrar todas as informações de culto, endereço, contato. Fiquem com Deus e até a próxima.